E essa é uma das outras distorções que eu acho que é comum nos dias de hoje. Sim. É a de falar que a logoterapia é uma teoria religiosa. Você tem se deparado com isso também? E até quero ouvir da Camila também, que vem de outros contextos, se já ouviu alguém falando de, não, logoterapia é aquele negócio meio de religião e psicologia e tal. Sim. Inclusive, a minha entrada, o meu ingresso no mestrado em Ciências das Religiões foi justamente por conta disso. Porque o que eu via? Eu via que as pessoas olhavam a logoterapia com um olhar religioso. Eu via que boa parte das pesquisas eram feitas com a logoterapia na época, né? Isso a gente tá falando de 2014, que foi quando eu entrei no mestrado. 2013, então, no caso, né? E eu comecei a perceber que as pesquisas que saíam envolvendo a logoterapia envolviam pessoas religiosas. E não tinham estudos voltados para pessoas não religiosas. Então, como é que você vai dizer, em termos práticos, realmente? Porque Frankl teorizou, tá lá, sim, claro. Sim. A gente tinha pesquisas com pessoas religiosas, mas pra gente, de fato, atestar, olha, realmente, a logoterapia, ela se encaixa em ambos os contextos. Para um religioso ou para um não religioso. Você tem que fazer uma pesquisa. E aí eu levei a ideia pro professor Tiago Aquino, foi que me orientou. Não tinha nenhuma pesquisa ainda. Foi a primeira pesquisa lá no programa de ateísmo, foi o que eu fiz com o professor Tiago. Ele não estudava ateísmo, mas ele ficou muito envolvido com o que eu propus e ele, vamos, a gente vai junto. E fizemos, né? A proposta era identificar correlações de sentido de vida e espiritualidade em sujeitos ateus. E a gente fez uma pesquisa mista, quanti e quali. A gente validou um questionário para identificar realmente se a pessoa era agnóstica, era ateia. Depois, o grupo que era ateu, a gente de fato fez a pesquisa quali. E aí, o que a gente percebeu? E isso, na verdade, já tem outros autores que falam sobre isso. A gente só atestou ali em termos de dados, né? Que os ateus também são pessoas espiritualizadas. Mas eles não... A forma de transcender deles não vai ser direcionada a uma divindade, né? Mas existem outras formas de transcender, né? Então, dos valores criativos, experienciais, atitudinais, enfim. Depende tudo até da própria definição que você dá para religiosidade e espiritualidade. Você já se deparou com esse tipo de conversa, assim, cara? Quando você fala, eu tô trabalhando com o pessoal da logoterapia, eles são meio religiosos, como é que é? Direto. Me lembro, a Lorena estava contando da história dela, eu me lembro quando eu fui entrar no meu mestrado, eu também fiz mestrado em Ciência da Religião, e aí eu era a única psicóloga no meu contexto, né? Então tinha muitos pastores, tinha um pessoal de outras áreas, e eu tava com a psicologia. Eu lembro que uma das coisas que eu ouvia dos meus pares da psicologia era que se eu queria estudar religião, estando num contexto ainda da psicologia, eu teria que ou ir pra psicologia junguiana, porque daí o Jung falava algumas coisas de misticismo, de religião e tal, ou eu ia ter que ser logoterapeuta. E eu não era nenhuma das duas coisas. E daí eu dizia assim, então não tem lugar pra mim, porque o que eu vou fazer, né, com isso? Exatamente isso. Então, essa também é isso também tô falando de um tempo antigo, né? Tô falando lá de 2012, por aí, 2011, 2012. Acho que isso mudou um pouco, né, enquanto contexto. Espero que isso tenha mudado um pouco enquanto contexto. Mas ouço com alguma frequência o pessoal agora falando. Isso... E achar que o logoterapeuta não pode ser ateu, por exemplo. É surreal. Exatamente. Isso também existe. Né? E é surreal quando alguém pergunta, eu digo, não, a gente tem logoterapeutas ateus, né? Sim. O Paulo Cruyff é ateu, o Luiz Guedes, do Diário de Sentido. Que acompanha a gente aqui. Sim, ele é ateu, ele publica muito com relação a isso. E é surreal a gente ter que... Ele tem altas tretas no Instagram e no YouTube, porque o pessoal não aceita isso. Porque ateu não pode ser logoterapeuta? E primeiro, é surreal a gente ter que fazer isso, a gente ter que dizer, não, olha, essa pessoa, ela é... Exatamente, sabe? o absurdo já tá nisso, a gente tem que explicar isso daí que deveria ser meio óbvio.